Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma videoaula sobre JPA Hibernate. E vamos dando sequência ao nosso projeto aqui. Hoje nós vamos criar a nossa classe de conexão. Vai fazer a conexão e vamos criar a classe DAO. A classe DAO vai possuir alguns métodos em que a gente vai fazer a conexão com o banco de dados. Então, primeiramente, do pacote útil, vamos clicar com o botão direito do mouse, novo, classe Java. Essa classe Java nossa vai se chamar Singleton. Vamos dar um finalizar. Dentro dessa classe Singleton nossa, ela vai possuir dois métodos, quer dizer, duas variáveis estáticas, private e static. Vai se chamar, só deixa eu dar uma lembrada aqui. Deixa eu copiar e colar aqui, vai ficar mais fácil, eu já explico. Private static Entity Manager, que vai se chamar Connection, esse nome dessa variável nossa. Private Static Entity Manager Factory mf persistence.createManagerFactor. Esse cara aqui, esse nome que a gente vai definir aqui, vai ser o mesmo que a gente definiu aqui na nossa classe de persistência. Vou esperar carregar aqui. Só um minutinho. No nosso caso aqui foi JPA. Então, a gente vai ter que pôr aqui o JPA. Esse persistência.createManagerFactor, por exemplo, a gente vai startar ele somente a hora que a gente iniciar a nossa aplicação, ou seja, apenas uma única vez. Esse método aqui vai ser responsável, se a gente deixar definido aqui, ó, criação da tabela do banco de dados. Ele vai criar, ou seja, ao chamar esse cliente Manager Factor, ele vai fazer a verificação dos atributos desse XML meu e vai fazer os procedimentos para eles cabíveis. Por exemplo, estratégia de validação automática, chamada retorno, vai executar todos esses comandos. E através dessas classes aqui, está definidos o drive MySQL com banco de dados, o root. Através disso, você vai estabelecer, digamos, como se fosse uma conexão com o banco de dados. Vai startar essa nossa aplicação nossa. Então, vamos definir aqui ó, o método public static set connection e vamos ver o que está dando aqui, public void, é um tipo de retorno nenhum. Só relembrar, o void vem depois. Public static void. E outro método que a gente vai elaborar aqui vai ser o get connection. Esse método aqui vai ser do tipo Entity Manager. Aqui Entity Manager. Void get connection. E aqui a gente vai retornar return, no caso emfe return connection. A gente vai, o que eu estou fazendo de errado aqui? Return connection, Entity Manager. Entity Manager não tem o void. Get connection. E aqui a gente vai fazer mf.create Entity Manager. Certo? Essa aqui vai ser a nossa classe Singleton. Ou seja, ao setar minha conexão, ele vai criar Entity Manager, ou seja, vai setar aquelas propriedades na minha classe de persistência. E, propriamente dito, já vai estabelecer uma conexão com o banco de dados. Esse get connection, a gente vai utilizar lá na nossa classe DAO, para a gente receber essas propriedades que ele já setou ali. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Esqueci de pôr aqui, ó, connection recebe isso aqui. Agora sim está pronta a nossa classe. Agora vamos criar um novo pacote chamado com.br.dao.
Dentro dessa classe DAO, nós vamos criar uma nova classe chamada, que nós estamos persistindo, é um objeto do tipo cliente. Então, cliente DAO. Dentro da classe cliente DAO, vamos criar um método construtor, que obrigatoriamente deve ter o mesmo nome da classe. Passando com o argumento nada, public, em que a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma classe Entity Manager. Classe não, uma Entity. Vou não perder tempo, deixa eu copiar aqui. Entity Manager. Pessoal, sempre quando programar, utilizar o contraespaço, ele já vai importando para você automático. E a gente vai fazer em ponto. Agora que vai receber o parâmetro lá da nossa classe Singleton. Singleton, que carregou ao instanciar a nossa aplicação, ou seja, ao executar nossa aplicação. Singleton.setGetConnection. Vamos fazer aqui. Não reconheceu o nosso método get. Esqueci de definir aqui como estático. Agora sim, trouxe getConnection. E dentro da nossa classe DAO, ou seja, toda vez que a gente instanciar essa classe, obrigatoriamente ele vai estar chamando aquela variável nossa que a gente iniciou aqui na nossa classe Singleton. Ou seja, esse procedimento aqui vai executar, vai ocorrer apenas uma única vez, mesmo quando eu iniciar minha aplicação, que depois a gente vai estar definindo isso numa classe principal. Aqui na classe DAO, a gente vai possuir os seguintes métodos: public ou protected, ou deixa eu definir como público mesmo, public void salvar. Vou criar outro atributo aqui, ó, outro método, desculpa, public void excluir, que vai ser as funções que a gente vai estar revisando no banco de dados. Public void, qual outro método que a gente tem aqui? Salvar, excluir. Tem o retorno de vista, quero trazer uma vista, por exemplo, do banco de dados. Get vista. Deixa eu só importar aqui o tipo de atributo. Importação do classe úteis. Aqui vai precisar, está pedindo para dar um retorno. Então tem o salvar, o excluir, o get vista. Qual outro método que eu tenho? Só deixa eu lembrar aqui. Outras classes. Tem o alterar. Então, vou definir o outro aqui, ó. Public void alterar. Então, um CRUDzinho básico: inserir, alterar, excluir e o retorno de um select. Eu posso estar passando aqui também um string like, que vai ser o parâmetro para o nosso select. Então, dentro do salvar, eu vou fazer o seguinte: eu vou ser obrigado a fornecer o objeto que eu estou salvando para o meu banco de dados. O nosso objeto é do tipo cliente, cl, o nome da minha variável. Adicionar a importação aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte: em ponto get set ponto, só deixa eu dar uma recordada aqui, get transaction ponto, vamos instanciar nossa conexão, startar nossa conexão, e depois já vamos, para não esquecer, o em ponto get transaction ponto commit. E aqui a gente vai fazer assim, em ponto persist, passando como parâmetro esse nosso objeto. Vou pegar aqui, vou fazer já o meu DAO, vou excluir aqui que é um pouquinho mais fácil. Em ponto persist, e aqui eu vou fazer assim, ó, passando também como parâmetro um objeto do tipo cliente, CI, e aqui no lugar de persist eu vou fazer em ponto remove o nosso objeto.
Então vou pôr aqui na sequência, salvar, método excluir, e vou pôr aqui também o nosso método alterar, cliente CI. Também vou startar minha conexão, indicar que eu estou abrindo uma conexão. Eu também vou dar um commit logo após. O método alterar a gente vai poder fazer algumas, por exemplo, fazer algo mais aqui. Dá um em ponto. Aqui não preciso dar um persist. Eu vou pegar nosso objeto, ponto. Só recordar aqui. Alterar. Eu vou precisar fazer um find. Vou instanciar um novo objeto do tipo cliente. C recebe em ponto. Find o tipo cliente ponto cresce, e aqui eu vou passar meu ID ponto get ID cliente. Esse método aqui ele retorna para mim do banco de dados um cliente. Então eu quero um tipo cliente passando aquele ID que eu propriamente tenho trazendo para o meu método alterar. Para mim fazer alterar, eu vou fazer assim, ó, c.set CPF, eu vou pegar do objeto ci.getCPF. Depois eu vou fazer o c.set, o ID eu não vou precisar alterar, o nome, ci.get um nome. Sexo, mesma coisa, c.set sexo, ci.getSexo. E dá um commit. Ou seja, o que eu estou fazendo nesse método meu aqui? Startei minha conexão, peguei um objeto do banco de dados com aquele ID que eu estou dentro do meu objeto e seto um novo CPF, seto um novo nome, seto o sexo. Eu não preciso dar update nenhum aqui, só setando aqui, por ele estar vinculado diretamente com o nosso objeto que eu acabei de trazer do banco, está no estado Managed, ele já, se eu alterar aqui, só setar o nome, ele já está setando lá no meu banco de dados. Eu dou um commit para finalizar. Então já temos prontos o salvar, o excluir e alterar. E agora nós vamos fazer aqui o nosso método getVista. Então vou fazer um tipo list aqui do tipo cidade. Cidade não, desculpa, cliente. Cliente, deixa eu copiar aqui, vai ser mais rápido. Recebe new. Opa. A revist. Não importou o list ainda. Vamos fazer o seguinte. Vista. Só deixa eu recordar aqui também, que às vezes a gente não lembra de todos os códigos de cabeça. A gente acaba esquecendo. E vou fazer o seguinte. Query em ponto create query. Deixa eu apagar aqui. Vou trazer tudo numa linha só. Query. Copiar o resto do código aqui. Já eu explico o que ele está fazendo. Vamos apagar esse lista aqui. E dar um return vista. Deixa eu fechar minha conexão aqui, que antes que eu acabei esquecendo. Deixa eu startar ela aqui. E vamos dar um commit nela logo após. Bom, pessoal, então aqui a primeira coisa, eu vou startar minha conexão. Segundo passo, criar um atributo tipo carry aqui em ponto create carry, select e from cliente. Pessoal, vale lembrar que esse cliente aqui é o nome da minha entidade, ou seja, é o mesmo, é idêntico igual estou escrevendo lá. Então, por exemplo, se eu dar um Ctrl espaço aqui, tecnicamente ele já vai trazer para mim o nome desse cara. Se eu pôr C cliente com C minúsculo aqui, vai dar um erro de sintaxe. Então tem que ser idêntico ao nome da minha classe que eu defini aqui. E onde E, que é o nome da minha classe, ponto, olha o quanto espaço já funciona aqui, ó. O E.nome,
like. Esse cara aqui é um parâmetro que eu estou passando, likes. Então esse cara aqui ainda não existe, eu vou definir ele aqui embaixo, apenas o nome de uma variável que eu estou passando aqui para poder fazer meu select. Ele não permite também, se eu pôr essas porcentagens aqui, ele dá algum erro de sintaxe na SQL. Então eu defino aqui, ó, carry.set parâmetros, likes, que é o nome da nossa variável aqui, onde estou passando aqui o like, que é meu string, .trim, para não ter espaçamento, logo após a minha variável. Ele vai fazer aqui a pesquisa no banco para a gente. E esse parâmetro carry.set create manager carry aqui, ó, eu posso pegar a lista já do meu banco de dados. Então quem está acostumado a programar naquele outro modelo em que fazia pegar atributo por atributo do objeto, é que ele já retorna uma lista de objetos para a gente. Então não há necessidade de percorrer todos os result sets, armazenando nos objetos e estar setando na lista. Então esse get result list aqui já traz uma lista de objeto para a gente. E fecho minha conexão. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa classe DAO para persistência no banco de dados. Aqui a gente já tem todos os métodos: salvar, excluir, alterar e o get vista. Para fazer um crudezinho, está por 100%. O próximo passo agora, a gente vai criar a interface em que a gente está manipulando essas classes aqui, certo? Mas isso a gente continua na próxima aula. E até mais. Tchau, tchau.